Então, vamos para os exercícios. Tá? Presta bastante atenção na explicação para que vocês possam realizar os exercícios que a gente vai fazer durante essa semana. Então, como todos os outros exercícios, vocês vão dividir e classificar as orações subordinadas substantivas. São 6 tipos, tá? Então, vocês vão consultar aquele meu esqueminha para que vocês possam ir eliminando. Então, vamos fazer a primeira. A letra A é: seu receio era que chovesse forte amanhã. Primeira coisa que eu sempre gosto de falar para vocês é identificar onde estão os verbos, tá? Era e chovesse. Identificou os verbos, fica mais fácil de dividir onde está a primeira e onde está a segunda oração. E aí aqui, ó, o que apareceu, então eu já sei exatamente aonde eu divido a primeira da segunda oração. Dividam com a barra. Seu receio era que chovesse forte amanhã, é a segunda oração, tá? Eu gosto que vocês coloquem aqui em cima, para mim, se é a primeira oração e aonde é a segunda oração. Eu gosto de que vocês definam, porque fica mais fácil para saber na hora de colocar os nomes, tá? Então, aqui é a minha primeira oração e aqui a segunda oração. Agora sim, aqui embaixo, gostaria que vocês colocassem os nomes. Então, vamos lá. Primeira oração, oração principal. Tá? Sempre a primeira oração é a oração principal. Ela só não vai ser a oração principal se ela estiver invertida. Se tivesse a frase assim, ó, que chovesse forte amanhã, vírgula, seu receio era. Aí houve uma inversão. Mas se ela estiver na ordem normal, né, sem vírgula, sem nada, e é a primeira oração, é a oração principal. Aí a segunda oração é a oração subordinada, substantiva. E aí eu vou ter que definir, aí eu vou ter que analisar para saber se ela é subjetiva, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva ou objetiva direta. Como que eu faço isso? Olhando aquele meu esqueminha. Primeiro, eu tenho que ver se ela não é subjetiva. O que tem que ter para ser subjetiva? Não pode ter sujeito na oração principal aqui. Então, eu faço a pergunta para o verbo. Lógico que o verbo não vai responder, mas é só análise. Quem é que era? O seu receio. O seu receio era. Então, eu tenho sujeito, não é subjetiva. Tá, para ser objetiva indireta e completiva nominal, entre a primeira e a segunda oração aqui no conectivo, tem que ter preposição. Tem preposição aqui? Tem o a, o de, o em, para. Tem? Não, não tem preposição. Então, não é nem objetiva indireta, nem completiva nominal. Já eliminei 3 opções. A quarta opção é predicativa. Para ser predicativa, tem que ser o verbo ser na oração principal. Tem o verbo ser? Qual que é o verbo? Era. Era qual verbo? É o verbo ser. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos. Tá no passado, mas é o verbo ser. Então, já matei a minha charada aí. É uma oração subordinada substantiva predicativa. Tá? E é assim, fazendo eliminações, que a gente vai respondendo, tá? Então, aqui de novo, eu vou dividir, tá? A B sucedia que um de nós se machucava. Primeira coisa, encontra os verbos, sucedia e machucava. Encontrou os verbos? Vamos dividir. Sucedia, olha aqui, barra. Encontrei o meu que aqui, que é o meu conectivo, a minha conjunção. Já matei a charada, onde que é a minha primeira e a minha segunda oração. Sucedia a primeira oração, que um de nós se machucava. Então, vou colocar aqui. Primeira oração, oração principal. Segunda oração subordinada substantiva. E aí eu vou ter que descobrir, né, se essa minha oração ela é predicativa, objetiva direta, indireta. E agora vamos começar a análise de novo, tá? Sucedia. O que é que sucedia? Eu sei o que é que se sucedia? O quem que sucedia aqui? Não. Então, eu não tenho sujeito na primeira oração. Se eu não tenho, automaticamente eu já sei a resposta. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá?
simples assim. Vamos para a letra C agora, tá? Vou copiar aqui para eu ganhar tempo na digitação. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu encontro os verbos para não me atrapalhar. Eu gosto de passar o traço embaixo e voltasse aqui. Estava e voltasse, certo? Então, eu estava ansioso porque, ó, não tem o porquê, então, né? Tomar muito cuidado aqui. Eu estava ansioso porque ela voltasse. Então, eu tenho que aqui. Esse por, ele tá funcionando como se fosse estava ansioso para que ela voltasse. Esse por e o para, tá? São a mesma função. Então, ele tá como preposição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir bem aqui, ó. Eu estava ansioso porque ela voltasse, que é o conectivo mais a conjunção, segunda oração. Então, eu de novo coloco lá. Primeira oração, eu estava ansioso. Segunda oração, porque ela voltasse. Primeira oração, oração principal. Segunda oração é a oração subordinada substantiva e que eu preciso determinar ainda que ela vai ser, né? Na verdade, eu preciso descobrir. Então, eu estava ansioso, né? Primeira análise que eu faço, tem sujeito na primeira oração? Quem é que estava? Eu. Tem sujeito. Tem preposição entre? Tem preposição, tá? Eu estava ansioso por alguma coisa. Tem a preposição. E essa preposição, ela está completando a palavra ansioso. E ansioso não é verbo, o verbo é o estava. Então, quando eu tenho uma preposição que completa o sentido do meu nome, eu tenho uma oração subordinada completiva nominal. Ok? Então, simples assim. Vou fazer mais um exercício aqui com vocês, tá? Então, aqui, para já agilizar, eu já encontrei os verbos, fiz a divisão e já coloquei metade dos nomes, tá? Então, no exemplo da D, no exercício D, eu fiz a divisão, e aí, quando a gente faz a divisão, automaticamente a gente percebe que tem uma preposição aqui, o D. Se tem uma preposição, só podem ser dois tipos, ou é completiva nominal ou é objetiva indireta. É só eu fazer análise. O D tá ligado a que palavra? Quem se esquece de alguma coisa, então não se esqueça de. Esqueça é o verbo, então essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, tá? Aqui, na E, fiz a divisão, aqui tá o meu conectivo que, tá? Não tem nenhuma preposição, né? Então já dá para saber que também não é nem completiva nominal, nem objetiva indireta. Eu tenho que observar se tem sujeito na primeira oração. Quem é que exigia? O mestre. Ah, tem sujeito, então não é subjetiva, não é completiva nominal, não é objetiva indireta. Bom, para ser predicativa tem que ter o verbo ser. Tem o verbo ser? Não, tem o verbo exigir, tá? Para ser a positiva tem que ter lá os dois pontos, uma explicação. Tem? Não tem. Então é a minha última opção, oração subordinada substantiva, objetiva, direta, porque tem um verbo transitivo direto, exatamente onde termina a primeira oração. Já o exercício F, na hora que eu dividi aqui com o conectivo, eu já observei que tem os dois pontos, então ficou super fácil, né? Se eu for fazer análise, é só observar. Na primeira oração tem sujeito? Peço, só lhe peço isto. Quem é que pede? Eu peço. Tem sujeito, então não é subjetivo. Tem preposição aqui? Não, então não é completiva nominal nem objetiva indireta. Tem o verbo ser na primeira oração? Não, tem o verbo pedir. Tem uma explicação com os dois pontos? Tem. O que está sendo explicado? A palavra isto. O que é o isto? Que você honre nosso compromisso. Então, essa é uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a partir dos exercícios que vocês irão resolver. Tudo vai ficar mais claro. Tentem fazer esse esquema seguindo a eliminação. Primeiro, ver se não é subjetiva, depois se é objetiva indireta,
se é completiva nominal, depois vai para predicativa, depois para positiva e por último a objetiva direta, tá? Isso facilita muito não errar, se você for eliminando passo a passo, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem dessa forma aqui e que publicassem no Google Formulários que eu vou enviar, colocando primeira oração em cima. Vocês viram o que eu fiz, ó, né? Aí o que eu tive que fazer aqui, ó, dei um espaço para ficar em cima. Não precisa estar grifando o verbo, se vocês não quiserem aqui sublinhar, no caso como eu fiz, eu sublinhei, né? Vocês não precisam sublinhar o verbo. Tá vendo? É igual o exercício D aqui em cima. Vocês fariam isso para mim, tá? Vocês colocariam onde está a primeira oração, onde está a segunda, a divisão e os nomes. É isso que eu quero, tá? Qualquer dúvida, vou estar à disposição. E aí eu encerro a nossa aula aqui.